Em instantes, iremos iniciar nossa aula, só aguardando a entrada dos alunos do terceiro ano do ensino médio. Bom dia, Tiago. Vamos aguardar até 8h05 e a gente inicia, tá? Tô só 2 minutinhos aqui. Bom dia, Júlia. Bom dia. Acordou? Pula da cama. Não, calma aí. Eu tenho que pegar meu carregador que meu celular tá acabando a bateria. Eita, povo, será que hoje só vamos ser nós? Segunda-feira brava, hein? Aparentemente, sim. Que ontem, domingo, nossa. Nossa. Oxi. Na aula, ficou para vocês mandarem para mim as fotos das atividades, né? Da página 45 à página 47, que iria valer 1 ponto. Até alguns instantes eu não recebi nenhuma foto. Eu preciso que vocês me enviem, tá? Porque é uma das atividades avaliativas nossa para esse bimestre, para esse segundo bimestre, ok? Então, hoje, vocês Nós concluam e temos me que enviem. organizar uma coisa de volta para as minhas atividades. Júlia, repete, a prof não te ouviu.
Júlia, tá me ouvindo? Eu não ouvi o que ela falou. Tiago, tá ouvindo legal? Sim, sim. Você terminou essas atividades da página 45 para a página 47? Não. Terminam e me enviem, tá? Ok. Nós vamos no último capítulo hoje, então. Vamos iniciar. No último capítulo vai falar sobre a nova república, tá? Aí aqui diz assim: podemos dizer que a nova república é o atual período da história política brasileira, o período em que vivemos. Alguns historiadores preferem chamá-lo de Sexta República. Sua marca é o fim da ditadura militar e o reencontro do Brasil com a democracia. Para alguns, é possível identificar o dia e a hora do seu nascimento. 12h25 do dia 15 de janeiro de 1985. Quando Tancredo Neves foi eleito o primeiro presidente civil do país, depois de 21 anos de ditadura militar. Lembrando que ele não foi eleito diretamente pelo povo, mas sim pelo um colégio eleitoral. Mas isso trouxe, né, para a população da época, para a sociedade da época, uma esperança, né, uma esperança de dias melhores, de redemocratização que estava surgindo. Tancredo não foi eleito pelo povo, mas eleito indiretamente por um colégio eleitoral. Mesmo assim, sua vitória renovou a esperança de milhões de brasileiros que um ano antes havia tomado as ruas do país em defesa das diretas, comentou o Jornal Nacional, no aniversário de 30 anos do evento, e relembrou: protegidas da chuva pela bandeira brasileira, centenas de pessoas subiram a rampa do Congresso em festa. A gente sabe que esse período, né, foi chamado de campanhas das diretas já, que tinham o objetivo do voto direto de toda a população, de toda a sociedade. Fala também que em janeiro de 1984, mais de 100 mil, né, pessoas, nesse determinado momento, tomaram a Praça da Sé, em São Paulo, para bradar por democracia, gritar por democracia. Nas semanas seguintes, em várias cidades brasileiras, este mesmo fenômeno se repetiu. Ele acabou se mobilizando diversos setores da sociedade. Mesmo assim, coube ao colégio eleger o substituto de Figueiredo, de João Figueiredo, que foi Tancredo Neves, tá? Nós vamos na página 57. Vai falar sobre os primeiros anos democráticos e as crises econômicas. Por que vem falando de José Sarney? Porque Tancredo Neves, né, não conseguiu assumir, ele morre no dia da posse, e então o seu vice, que era José Sarney, toma conta, né, do poder da época. Aí diz assim, desse período, que o Partido Democrático Social, PDS, lançou a candidatura de Paulo Maluf. Paulo Maluf foi quem concorreu com Tancredo Neves, tá? Com o colégio eleitoral. Discordância da ala mais liberal, Marcos Maciel, José Sarney e Aureliano Chaves, e a fundação do Partido de Frente Liberal, PFL. Então, nós tínhamos nesse período PDS, tá? Partido Democrático, e o PFL, tá? Que foi o Partido da Frente Liberal. O PMDB lançou a candidatura, então, de Tancredo Neves e recebeu o apoio do PFL, formando a Aliança Democrática. O PFL, por meio de um acordo político, lançou o nome de José Sarney para vice-presidente, por considerarem os candidatos ilegítimos. O Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista do Brasil se negaram a participar das eleições. Em 15 de novembro de 1985, o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves presidente do Brasil, encerrando então o período de ditadura militar, que foram 21 anos, né, estagnados em 21 anos. Na noite anterior à posse,
do novo presidente, em 14 de março, Tancredo, muito doente, foi internado no Hospital da Base de Brasília, vindo a falecer no dia 21 de abril, sem tomar posse. Então, ele não chega a tomar posse, né? José Sarney, o vice, assumiu a presidência da República, dando início a uma nova fase denominada Nova República. E aqui nós vamos falar na página 57 sobre José Sarney, dos anos de 1985 a 1990. Ele, nesse período, criou várias emendas constitucionais, eleições diretas para presidente, para prefeito das capitais e das áreas de segurança nacional, mandato de 5 anos para presidente, direito de voto aos analfabetos, liberdade da criação de partidos políticos e representação política para o Distrito Federal. Então, foi um governo a qual ele modificou todas as estruturas políticas que o Brasil a qual estava vivendo antes, né? Então, destaque de alguns fatores do governo foram todas essas emendas constitucionais, as eleições diretas para presidentes e prefeitos das capitais, das áreas de segurança, esse mandato, né, que antes era decidido pela essa junta militar, quando saíam, quando deixavam o poder, e agora eles tinham um prazo de 5 anos, né, para ficar ali. Direito do voto aos analfabetos, então agora toda a sociedade poderia se tornar uma sociedade civil, participativa perante a política brasileira, tá? E isso trouxe a representação da política para o Distrito Federal. E foi no período também de José Sarney que nós temos a Constituição de 1988. Ela foi totalmente promulgada em 5 de outubro sobre a Constituição de 1988, nós temos na página 58, tá? A gente não tem que ficar lendo tudo isso, eu fiz um resumo aqui para vocês, onde eu vou estar explicando todos esses conceitos. Então, José Sarney trouxe, né, grandes emendas constitucionais e conseguiu modificar as estruturas políticas. Mas para serem consolidadas, ele precisava elaborar uma nova Constituição. Então, ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988, devolveu ao país a democracia, novos direitos trabalhistas, extensão de licenças maternidades para 120 dias, licença paternidade também, de 5 dias, redução da jornada de trabalho de 48 horas semanais para 44 horas, liberdade sindical, né, tudo aquilo que eles lutavam durante o período de ditadura, abono de férias, um terço do salário mínimo, um terço do 13º salário para os aposentados. A censura nesse período foi totalmente abolida. Então, o direito de voto foi estendido aos analfabetos e tornou-se facultativo entre 16 e 18 anos. Eleições em 2 turnos para cargos de presidente, governador, prefeito das cidades com mais de 200 mil eleitores, caso o candidato vencedor não ultrapassasse 50% dos votos, né? Como funciona até hoje. Se o candidato dessas cidades maiores atingirem 50%, tá? Não precisa de segundo turno. Mas se eles ficarem ali empatados, em menos de 50%, precisa-se novamente organizar essas eleições. Mandato presidencial reduzido para 4 anos, aprovado o divórcio e estabelecidos os direitos da criança e do adolescente. A prática do racismo passou a ser crime inafiançável, sujeito à pena de reclusão. E nessa época, os indígenas tiveram reconhecimento da cultura e ficaram a cargo da União, a demarcação de terras e a proteção de prevenção de suas riquezas. Elaborado pela nova Constituição de 1988. É a Constituição atualmente em vigor no Brasil? Sim. Foi a Constituição que restabeleceu a democracia no país?
Foi também. Ela restabeleceu pela primeira vez no país o direito de voto para os analfabetos, aprovou a eleição em 2 turnos, tá? Então, ela modificou e é através dessa Constituição que nós seguimos, né, os nossos direitos, os nossos deveres políticos, enfim. Alguém quer dizer alguma coisa até aqui? Nós temos na página 59, nesses pontos, tudo isso que eu li para vocês, tá? Que foi mudado com essa nova Constituição. Meninos, estão me ouvindo? Sim, aham. Ainda nesse período, houve os planos de estabilização econômica, tá? Crise inflacionária do país, 5% ao mês. Foi estabelecido também o Plano Cruzado pelo ministro da Fazenda Dilso Funaro, 1986. Substituiu o cruzeiro por uma nova moeda, que foi o cruzado, que valia 1.000 cruzeiros, congelamento dos preços e dos salários, tabelamento de vários produtos, e esse plano acabou fracassando a inflação, né? E voltou, que tinha voltado a subir em determinado momento. Foi nesse período também criado o Plano Bresser, pelo ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, que foi a desvalorização da moeda e o congelamento dos preços por 90 dias. Como não houve resultados positivos, o ministro pediu demissão. Ainda nesse período também tivemos o Plano Verão, criado pelo ministro Maílson de Nóbrega, 1989. Ele contribuiu porque a moeda nesse período passou a ser chamada de cruzado novo, que valia 1.000 cruzados. Houve também um congelamento de preços, né, tabelados, salários, e esse plano também não funcionou, e a inflação voltou a subir. Então, foram 3 tipos de tentativas, criadas ainda no governo Sarney, chamado de Plano Cruzado, Plano Bresser e Plano Verão. Com o crescimento da dívida externa e interna, nesse período o país ficou desacreditado no exterior, diminuindo os investimentos estrangeiros. Houve também altos índices da inflação, as denúncias de corrupção no governo, as constantes greves, né, o assassinato de alguns trabalhadores rurais e o aumento da criminalidade acabaram por enfraquecer o governo e fortaleceram, assim, a oposição. Então, as eleições presidenciais, vitoriosos no primeiro turno, que agora iriam disputar Fernando Collor de Mello, do Partido da Reconstrução Nacional, PRN, e Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, que é o que nós vamos ver na página 59. Então, após todas essas tentativas econômicas do plano, né, do Plano Cruzado, do Plano Bresser, do Plano Verão, houve muita instabilidade política e econômica no país, assim fazendo com que a oposição, né, como funciona até hoje, começou a criar mais força. E assim surgindo novos candidatos que, né, argumentavam em determinados momentos que iriam resolver todas essas situações. Dívida externa, inflação muito alta, congelamento de preços, né, congelamento de salários, enfim. Então, houve nesse período a campanha de Fernando Collor de Mello e o seu, né, o seu candidato que também veio a tentar, né, ganhar as eleições, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, como todos nós sabemos, a campanha política de Collor, ela tinha voltado-se para a caça dos marajás, com um grande apoio da imprensa, principalmente de rede de televisão. Ele acaba vencendo as eleições no segundo turno. Então, entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, houve segundo turno já, que já era estabelecido pela nova Constituição brasileira.
E o governo Collor, ele vai iniciar de 1990 a 1992. Ele já inicia o seu governo com um novo plano econômico, o Plano Collor, elaborado pela ministra Zélia Cardoso de Mello. A moeda voltou a ser o cruzeiro, os preços e os salários foram congelados e as contas correntes bancárias e as cardenetas de poupança em saldo superior a 50 mil cruzeiros foram bloqueadas por 18 meses. Nos primeiros meses, a inflação foi baixa, mas voltou a subir. Collor, houve muitas denúncias de corrupção de pessoas ligadas ao governo Paulo César Farias, tesoureiro da campanha eleitoral. Pedro Collor, irmão do presidente, acusou Paulo César de manter um esquema de corrupção no qual também estava envolvido o presidente. Então, o próprio irmão denuncia, né, Fernando Collor de Mello. O movimento pela ética na política, que forçou os políticos a instaurar uma comissão parlamentar de inquérito, chamada de CPI, para apurar os fatos contra o presidente. Pelos resultados da CPI, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, entrou com um pedido de impeachment do presidente. Então, manifestações nessa época, né, manifestações populares, acabavam exigindo o afastamento de Collor. A Câmara acabou, então, autorizando a abertura de um processo contra Collor e foi afastado do cargo e assumiu o vice Itamar Franco. Em 29 de dezembro, o Senado reuniu-se para julgar o presidente, que, informado de sua não absolvição, renunciou. Então, aqui a gente teve o primeiro caso de impeachment do Brasil, também denunciado por atos de corrupção, né, por lavagem de dinheiro. Oi. Oi. Você tem que página? Página 60. Ah, tá bom, obrigada. Então, nós tivemos o primeiro caso de impeachment do Brasil, tá? E naquela época, como estava aquela grande massa, né, da população presente na política, participando ativamente, né, estavam lutando por um país totalmente mais democrático, houve então a criação desse movimento pela ética na política, que forçou naquele determinado momento os políticos instaurarem uma comissão parlamentar de inquérito, né, que são as chamadas CPIs, para apurar totalmente os fatos que foram denunciados. Assim, o Senado ele se reuniu para julgar o presidente, que, informado de sua não absolvição, ou seja, ele acaba renunciando, tá? Então, ele mesmo, antes de ser tirado do poder, ele acaba renunciando e fica o seu vice, Itamar Franco. Então, só para vocês entenderem que no governo houve o plano Collor, tá? Criado pela ministra Zé Cardoso de Mello. E aí, para terminar o mandato deles, de 1992 a 1995, ficou o seu vice, Itamar Franco. Nesse período, Itamar Franco, ele tenta criar o Plano Real. Ele cria, tá? Formado pelo ministro Fernando Henrique Cardoso. Então, o Plano Real foi criação na época do ministro Fernando Henrique Cardoso, conhecido também como FHC. Em 1993, a nova moeda, o Cruzeiro Real, que mais tarde foi substituída por outra, o real, aumentou, teve, né, o aumento do poder aquisitivo quando os salários deixaram de ser corroídos pela inflação, e foi nesse período que Fernando Henrique deixou o Ministério da Fazenda para concorrer às eleições presidenciais que iriam acontecer em 3 de outubro de 1994. E assim ele venceu as eleições ainda no primeiro turno. Nós vamos falar sobre Fernando Henrique Cardoso, SHC, na 62. Só que antes nós vamos aqui elaborar as atividades e realizar as atividades da página 61. A número 1 diz assim: assinale os eventos corretamente relacionados ao processo de transição para o período democrático entre 1983
e 1985. Eu vou ler as questões. Se vocês acham que elas são coerentes e são corretas, nós vamos assinalar elas, tá? A primeira diz assim: início da campanha, direta já, importante mobilização popular para a transição pacífica do poder. Houve, então, nesse período, né, de transição para a democracia, houve a campanha direta já? Ela é verdadeira? Ela foi consistente naquele período? Ela ocorreu naquele período com o objetivo de tentar trazer a redemocratização? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Quem mais? Também sim. A Tiago. Thaisa. Thaisa foi no chat. Tiago, e você? Sim também. Verdadeira. Então podemos Tiago e Maria vai com as outras. falar a questão. A segunda questão diz que a emenda Dante de Oliveira, que foi as chamadas diretas já, foi vitoriosa na votação de 1984 no Congresso Nacional. E logo depois, Tancredo Neves foi eleito o primeiro presidente do Brasil por voto direto. Ela é verdadeira, essa questão? Quando o Tancredo Neves assume, não chega nem a assumir o poder, né? Mas quando ele é eleito de forma direta. E no início da campanha, né, criada por Dante de Oliveira, chamada Direta Já, ela foi totalmente vitoriosa, conseguiu atingir todos os seus objetivos. Não. Então, aqui já vai deixar a Não. alternativa. E Tancredo, lembrando que Tancredo não foi eleito diretamente, ele foi ainda eleito indireto por um colégio eleitoral, tá? Mas ele trouxe novas expectativas, né? E aí o seu vice, quando assume o poder, José Sarney, cria, né, uma reabertura dentro da política, permitindo o voto a analfabetos, né, levando então esse direito civil a todos. Então, essa alternativa é incorreta, nós não vamos assinalar. Diz, nas eleições indiretas do colégio eleitoral, defrontaram-se candidatos do PDS, Antiga Arena, e do PMDB. Após José Sarney, nós temos Fernando Collor de Mello, certo? Ele e Luiz Inácio Lula da Silva, que acabaram por disputar as eleições. E nesse jogo, né, de impasse político, representavam candidatos da PDS, da Antiga Arena e do PMDB? Sim ou não? Sim, pessoal. A alternativa ela é correta. A última questão diz: a morte de Tancredo, inesperada, provocou a comoção do país. Dentro da legalidade, o poder foi entregue ao vice-presidente José Sarney. Isso realmente ocorreu? Hã? Não estou te ouvindo, Thaisa. Não. Gente, Tancredo foi eleito indiretamente, certo? Ele chega a assumir o poder? Não, eu coloquei que não. Ele não chega a assumir o poder. Então, dentro daquela legalidade que estava ocorrendo, o poder foi entregue ao seu vice, José Sarney? Ou teve novas eleições? Foi entregue ao vice, né? Vice, então a alternativa está correta. Ok, então, a número 2 é para a gente pedir para a gente explicar o que foi o plano cruzado 2, tá? E aí vai vir aqui o plano Bresser e o plano Verão. Vocês vão começar a achar essas questões
Página 60 vai falar. Voltem aí na apostila de vocês. Esses planos vêm desde o governo Sarney. A página 57, tá? Pra gente procurar os planos aí. Lembrando que primeiro o plano cruzado, né? Substituiu o cruzeiro por uma nova moeda. E o cruzado valia na época 1.000 cruzeiros. Houve o congelamento de preços, de salários e o tabelamento de vários produtos. Sabemos também que o plano não deu certo. Acharam aí? Na página 57. Isso. Achei. Já vamos responder a letra A, então. No segundo parágrafo da segunda coluna da página 57. Façam aí, que cada um depois vai ler para mim como ficou a resposta, tá? Quando vocês terminarem, avisam aí, tá? Pra gente ir pro próximo. Após o plano cruzado, que falou aí na página 57, no segundo parágrafo da segunda coluna, nós temos na página 58, no primeiro parágrafo lá em cima, essa substituição do plano cruzado 1, tá? Para o plano cruzado 2, onde ele procurou corrigir totalmente os erros, né, do primeiro plano desenvolvido que não deu certo. Então, no primeiro parágrafo da 158, tem também sobre o plano cruzado 2, para vocês responderem aí. Acharam? Sim. O que aconteceu com a Manu? Será que não entrou? Ela nunca perde a aula. A primeira aula que ela vai perder? Sim, como é. Ela não.
E o Luiz, gente, o Luiz tá entrando nas outras aulas? Nunca mais falei com o Luiz. A Manu falou que ele tá trabalhando de manhã. É. Ser dono de empresa não é fácil, né? É. Tem que O participar. prof, o plano 2 tá na página 58 também, né? Sim, bem abaixo do plano cruzado 2, no terceiro parágrafo, segundo parágrafo daí, né? Uma terceira estratégia foi adotada em 1987, o ano qual eu nasci, viu? Já nasci no ano de um plano Breser, tá? Com o objetivo de regularizar as contas públicas, além do plano verão, quando a moeda virou cruzado novo, corte de zeros, plano mais uma vez fracassado. Eram tentativas em cima de tentativas econômicas, né? Também porque ninguém tinha uma resposta correta, né? Ele socou o Brasil na merda e aí ele tava tentando tirar com outros planos. Mas aí os outros planos só fez enfiar mais no fundo do poço. E aí ele foi tentando, e E aí salvar o Brasil, automaticamente o país estava. na verdade, o país tá ferrado até hoje por causa dessas coisas, entendeu? É complicado. É muito difícil. E às vezes, quando eles têm uma resposta, um plano coerente, às vezes não utilizam, né? Sim. Quais são os outros que está pedindo? O plano verão daí. Mas não falou mais aqui sobre o plano verão. Tiago, tá ok aí? Tá conseguindo acompanhar? Sim, sim. Tá ok. Também não encontrei o plano verão, não. Vamos lá, eu vou ajudar vocês a fazer sobre o plano verão. Vou colocar no chat, tá bom? Tá. Josi, você vai corrigir as tarefas para casa hoje? De história? Isso. Eu vou esperar vocês me mandarem, tá?
Ah, tá. Peraí que eu vou te mandar. Eu disse que eu esqueci de te mandar antes. Vale 1 ponto, viu? Ah, eu vou te mandar. Tá, pera, eu vou te mandar. Tô terminando de digitar. Olha lá, ó, do plano verão. E letrinha, dona Júlia. Eu não tenho culpa. Prometo que vou tentar fazer caligrafia. Ótimo. Eu vou anotar aqui no meu caderno. Thaisa, não esquece de enviar, tá? Tá bom. Pronto, então aí o plano verão. Ok. Tá. Aqui na número 3, está pedindo para gente descrever alguns elementos que explicavam a eleição de Collor para presidente. Para tanto, leve em consideração informações como a relação desse político com o sistema partidário e biográficos. Da página 62. Nós vamos citar aqui, né, criando em seu lugar o mecanismo da medida provisória, que veio por permitir, naquele determinado momento, o executivo a legislar sobre assuntos de importância ou de urgência. Né? Então, a Constituição de 1988 acabou com decretos de leis antes criados. Nós tivemos também, nesse período de Fernando Collor, MPS, que deveriam ser usadas, né, ocasionalmente em situações externas pelos presidentes para implantar medidas de interesses do governo. Aí, aqui na página 59, onde vai falar sobre o governo de Fernando Collor, acharam aí? Acharam? No Não, segundo pode falar? parágrafo, ó, da página 59, para a gente responder a do número 3. O segundo parágrafo lá diz assim: Fernando Collor de Mello assumiu o poder em março de 1990, governando o Brasil até dezembro de 1992. Descendente de uma tradicional família alagoana, Collor faz parte de uma linhagem política bastante acostumada ao mandonismo local. Ou seja, eles dominavam todas as áreas ali, né? As regiões ali.
o que não representa nenhuma exceção até hoje. Acharam aí? Então, tô pedindo para a gente colocar qual que era a situação. Daí vocês vão colocar descendente de uma família tradicional, alagoana, fez parte, né, da linhagem política bastante acostumadas ao mandonismo local. E com a nova Constituição, ele tinha que respeitar as novas leis vigentes, criadas, né? Por ele achar que vinha de uma família que dominava todas aquelas regiões, ele poderia burlar a Constituição. E foi quando houve, né, o seu impeachment. Então, essa daí é da 3, da página 62. Pronto, para a gente poder encerrar, já são quase 9 horas, né? Vamos terminar essa 3. A letra B está pedindo para a gente apontar algumas determinações centrais do Plano Collor, ou também conhecido como Plano Brasil Novo. Ainda na página 60, no primeiro parágrafo, a partir da segunda linha, do final da segunda linha, diz assim, ó, a área econômica dirigida por Zélia Cardoso, que era dirigida por ela, né, Zélia Cardoso de Mello, elaborou o Plano Collor, ou Plano Brasil Novo, implantado em 16 de 1990, com medidas inesperadas e bastante radicais ao ponto de vista econômico. Aí vocês vão colocar quais eram essas medidas, ó. O confisco da caderneta de poupança, ou seja, quem tinha uma poupançazinha naquele período, né, ficou 18 meses o governo utilizando, e em um determinado momento ele falou que iria devolver. Algumas pessoas falam que nunca receberam os valores integrais que estavam na poupança. Tradicional instrumento de captação no país. E essa ação representou a intervenção do governo nos direitos civis da população, como não havia ocorrido nos anos, né, do regime militar, com diferença de cada vez se tratava de uma democracia. Então, isso fez com que ele deixasse de ter o apoio ainda mais da população. Josi, me distraí. Repete, por favor. Tá. Colocam lá, então, assim, ó. Medidas radicais do ponto de vista econômico. Medidas radicais do ponto de vista econômico, como o confisco da caderneta de poupança, como confisco da caderneta de poupança, como confisco da caderneta de poupança, medidas essas que representou a intervenção do governo
a intervenção do governo nos direitos civis da população. Nos direitos civis da população. Agora a gente está pedindo para a gente citar, na letra C, identifica os motivos do impeachment de Collor. O que levou o impeachment de Collor? Na página 60, ainda no último parágrafo da página 60 da primeira coluna. Diz lá, denúncias de corrupção iniciadas com a entrevista do irmão do presidente, Pedro Collor de Mello, à imprensa, em maio de 1992, desencadearam um processo de investigação que o ligava ao tesoureiro de sua campanha, o empresário Paulo César Farias, chamado de OPC Farias. Então, o que desencadeou, né, esse processo foi as notas, né, que esse irmão, Pedro Collor de Mello, acabou em entrevista, né, mostrando todo esse processo que existia entre o presidente e o seu tesoureiro de campanha, PC Farias. Com isso, a criação de CPIs com o objetivo, né, do movimento pela ética na política. Acharam aí? Não. No último parágrafo da página 60. Denúncias de corrupção. Achei. Não precisa colocar dessa forma que tá aí, tá? Coloque só denúncias da corrupção ditas pelo seu irmão Pedro Collor de Mello, que tinha ligação, né, do presidente ao seu tesoureiro de sua campanha, PC Farias. E o início, né, a abertura de CPIs para investigação. Aí, com a saída, né, com a renúncia, porque ele acaba renunciando, Fernando Collor, assume, então, o seu vice, Itamar Franco. E Itamar Franco, ele tinha como ministro da Fazenda FHC, Fernando Henrique Cardoso, e ele cria, naquela época, o Plano Real, com o objetivo, né, de acabar com a inflação, estabilizar a economia com medidas drásticas. Planos anteriores já não estavam dando certo, né? Enfim, aí vocês vão explicar o que foi esse Plano Real criado por Fernando Henrique Cardoso, que está na página 61, onde vai falar do governo de Itamar Franco, tá? Essa 4 vocês terminam em casa e aí na próxima aula a gente finaliza a nossa apostila falando sobre estabilidade econômica, consolidação da democracia. Aí nós vamos falar sobre Fernando Henrique Cardoso e depois os governos Lula e Dilma Rousseff, que vai citar aqui na apostila ainda. Ok? Então, do período de redemocratização, vimos Tancredo Neves, que não chega a assumir, é eleito indiretamente por um colégio eleitoral, né? Aí assume o seu presidente José Sarney, onde ele cria Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, e instala, né, a nova Constituição, conhecida como Constituição de 1988,
que houve nesse período essa reabertura da democracia, com vários direitos implementados nela. Após, então, o governo de José Sarney, nós temos a disputa entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, onde Fernando Collor ganha as eleições, só que não fica, né, não perdura por um período muito longo, porque houve, né, escândalos de corrupção denunciados pelo próprio irmão. E então ele acaba renunciando e fica o seu vice, que era o Itamar Franco, também criando medidas como o Plano Verão para tentar sanar, né, e trazer estabilidade econômica. Aí depois nós vamos ver que o ministro da Fazenda de Itamar Franco era Fernando Henrique Cardoso, que cria, né, esse Plano Real e acaba futuramente, em 1995, se tornando presidente do Brasil, tá bom? E aí depois o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o governo Lula, para a gente finalizar esse período de reaberturas políticas do Brasil, ok? Para ficar melhor para vocês, Ok. podem fazer em forma de mapa conceitual no caderno, tá, gente? Essas estruturas políticas do período de redemocratização, para ficar melhor vocês entenderem, porque esses conteúdos são os que mais caem em Enem, tá? Falam dessa nova abertura Tá bom, política, qual nós sim. estamos vivendo até hoje. Tchau, até a próxima aula. Não esqueçam de mandar as atividades. Tá, vou mandar agora.